Romanos 6:18 diz assim: Fostes libertos do pecado e vos tornastes escravos da justiça. Ou, na tradução que eu estou usando aqui no meu texto, né? E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Senhor, nós te louvamos, nós te damos graça pelo privilégio que nós temos de poder estar na tua presença, Senhor, e de poder estudar a tua palavra. A palavra diz que muitos, Pai, morrem porque não conhecem. Lá em Oséias está escrito: o meu povo está perecendo porque lhe falta o conhecimento. Esse conhecimento que nos transforma, esse conhecimento que nos liberta, esse conhecimento que alimenta o nosso espírito, Pai. Nós temos a oportunidade de aprender, de conhecer. Deus, eu te louvo por isso, Senhor, no nome de Jesus. E ao mesmo tempo, Senhor, peço que o Senhor abra o nosso entendimento, ilumine o nosso entendimento, de maneira que a palavra realmente, Senhor, seja alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, em o nome de Jesus, Pai. Que o Senhor nos auxilie nessa busca por conhecer a Tua palavra, Senhor, nessa busca por ser moldado de acordo com a Tua palavra, no nome de Jesus, Pai. Que seja um tempo abençoador na vida dos Teus filhos, em o nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Queridos, nós vamos para o nosso momento, tá? E eu já trabalhei aqui com vocês, versículo 15, 16, 17. Eu não sei se vocês observam, eu não sei se vocês têm a curiosidade, mas é muito parecido, o texto é muito parecido com o começo do capítulo, né? Começa com uma pergunta que o apóstolo levanta e depois ele responde, e depois que ele responde, ele faz uma espécie de aplicação daquilo que ele está lendo. Agora aqui ele vai fazer uma espécie de resumo, né, daquilo que ele disse, para depois ele fazer a aplicação prática. É muito semelhante, irmãos. Só que esse pedaço aqui de texto aqui do 15 até o 23 é um pouco menor do que o outro, né? Mas é muito semelhante àquilo que o apóstolo vem fazendo. Na verdade, isso é característico de Paulo, entendeu? Quando você passa a estudar, principalmente Romanos, você percebe que existe nele algumas características que, quando a gente aprende, fica mais fácil de compreender. Então, ele está aqui resumindo aquilo que ele disse nos versículos 16 e 17, irmãos, né? Foste libertos do pecado e vos tornastes escravo da justiça. Esse versículo, ele é um resumo dos versículos 16 e 17. O que ele disse nos versículos 16 e 17, irmãos? Ele disse isso aqui: olha, será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedece, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Mas, graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração à forma de doutrina a que foram expostos. Aí segue o texto, né? Fostes libertos, ou na minha tradução aqui, né? E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então, o que nós temos diante de nós aqui, querido, é uma declaração de Deus a respeito de todo e qualquer cristão. Ele não está aqui exortando, dizendo que você deve se libertar do pecado. Não. Ele está fazendo uma declaração a respeito da nossa condição como filho de Deus, entendeu? É uma verdade a respeito do cristão, querido. Ele está falando aqui da nossa posição diante de Deus. Na verdade, dá para dizer, se o que ele diz aqui não é verdade a nosso respeito, então nós ainda não somos cristãos ainda, entendeu? Então é uma declaração. Assim como quase tudo aquilo que nós estudamos no começo do capítulo 6, né, são declarações feitas a respeito de nós como filho de Deus, da nossa condição, do nosso estado diante de Deus. É Deus dizendo: olha, isso é você.
É assim que eu o vejo, é assim que eu o trato, na verdade, entendeu? Então Deus nos vê como pessoas que foram libertas ou libertadas do pecado e agora são escravos da justiça. A gente vai tentar explicar isso um pouco mais para frente, tá bom? Bom, a, a verdade, querido, aqui é exatamente essa, né? Que o Senhor faz uma declaração dizendo que nós somos libertados do pecado, que nós somos tirados de uma condição de escravos do pecado, né? É o que é dito no versículo 17, né? Vocês eram escravos, vocês foram escravos, mas não são mais. Vocês eram, mas não são mais. Vocês estavam numa condição, mas não estão mais. E essa é a condição do Filho de Deus. Não importa se ele tem 30, 40, 50 anos de convertido ou se ele aceitou a Cristo há uma semana. Como Filho de Deus, ele é alguém que foi liberto do pecado, querido, tá bom? Mas também não é liberto do pecado para fazer o que quiser. É liberto do pecado para servir a Deus, né? Ou seja, ser escravo da justiça. Então vamos olhar aqui rapidinho. Dá uma olhada aqui por uma perspectiva negativa dessa declaração, né? Havendo vós sido libertados, né? Ou foste vós libertados. Então vamos dar uma olhada, só uma olhada por uma perspectiva negativa. O que ele não está dizendo aqui, na verdade, entendeu? Quando ele diz, olha, vocês estão libertos do pecado, foram libertados do pecado, o que é isso? O que ele não está dizendo com isso, na verdade? Porque muitas vezes você pode interpretar isso de maneira equivocada, né? Então é muito interessante a gente colocar alguns pontos negativos para tentar entender o que ele está dizendo. Primeiro, libertos do pecado, querido, não significa perfeição sem pecado. Não significa que agora nós estamos totalmente livres do pecado em todos os aspectos, que não resta em nós nenhum pecado e que acabamos de uma vez por todas com o pecado em si ou com o pecado como tal. Não é isso que ele está dizendo, entendeu? A declaração é que nós somos libertados do pecado, mas significa que não há nenhum pecado em nós, que nós somos completamente libertos, de maneira que não haja nenhum resquício de pecado em nós? Não, não é isso que ele está dizendo, entendeu? Libertados do pecado, querido, não significa perfeição absoluta. Isso é algo tão óbvio, né, que nem precisa provar, na verdade. Acho que não é necessário a gente gastar tempo tentando provar isso aqui. É só você olhar a sua própria vida, sondar a sua própria vida, você vai perceber que isso não é uma realidade em nós ainda, entendeu? Ainda que existam pessoas que defendam essa ideia de que é possível chegar num nível de santificação em que o pecado não tem mais nenhum poder, assim, não nos alcança de forma nenhuma. Isso não é... Irmãos, enquanto a gente estiver nesse mundo, enquanto nós tivermos uma natureza carnal, nós estamos sujeitos, suscetíveis ao pecado, entendeu? A libertar do pecado, eu já vou entrando na resposta positiva, né? Significa que o pecado não pode mais nos escravizar, entendeu? Que um crente não pode mais ser escravizado. Não quer dizer que ele não seja. Entende? A gente já trabalhou muito sobre isso aqui em ministrações passadas, né? Mas há pessoas que vivem períodos de escravidão em relação ao pecado, entendeu? Porque cedeu por alguma coisa que aconteceu na vida dele. Mas isso é, tipo assim, imagine que você é um cara que tenha muito dinheiro, mas resolveu usar mal o que tinha, entendeu? Ou fez a opção por viver na pobreza, mesmo tendo muito dinheiro. É mais ou menos essa ideia, irmãos. Porque Deus já nos deu o poder, entendeu? Deus já nos libertou da escravidão do pecado. E hoje eu vivo no pecado se eu quiser viver no pecado, irmãos. Porque eu tenho o poder não em mim, na minha pessoa, mas no Espírito que habita em mim e me capacita. O próprio Paulo disse lá em, acho que é Coríntios, né? Que não, Deus não permite uma tentação que vá além das nossas forças, da nossa capacidade de resistir, entende? Isso é ser liberto do pecado, irmãos. A segunda questão aqui não significa que estamos livres da nossa natureza pecaminosa. Essa afirmação, querido, ela pode ser questionada porque em algumas versões da Bíblia, né,
traduziram a expressão velho homem, lá do versículo 6 desse capítulo aqui, por velha natureza, como é o caso da Nova Almeida atualizada, né? Sabendo isto, que a vossa velha natureza foi crucificada com ele. Eles traduziram velho homem por velha natureza, entendeu? Então, dependendo de algumas traduções ou algumas versões, a gente dá um nó na cabeça, né? Nós não estamos livres da natureza pecaminosa. Olha, se eu digo que a minha velha natureza foi crucificada com Cristo, então como é que eu posso afirmar que nós não estamos totalmente livres dela, né? É porque, na verdade, a expressão que Paulo usa lá é velho homem e não velha natureza, né? Ou natureza pecaminosa, como algumas traduções colocam. É velho homem. O velho homem, não sei se vocês ainda lembram disso, irmãos, é o homem que eu era em Adão. É a minha antiga humanidade. Todos nós, quando nascemos nesse mundo, nós nascemos em Adão, entendeu? Todos nós herdamos de Adão a natureza, nós herdamos de Adão essa natureza pecaminosa e nós nascemos com ela. Não há, entendeu? Todo mundo que nasce nesse mundo nasce nessa condição, nasce em pecado. Aqui a gente poderia entrar em muitas outras áreas que são bem polêmicas, né? Por exemplo, né? Essa questão de salvação de criança, se uma criança que morre numa idade que ela não tem consciência de pecado, se ela vai para o céu, se vai para o inferno e tudo, né? A gente pensa, e quem entra nesses debates, às vezes eu penso que essas pessoas acreditam que uma criança nasça pura, entendeu? Sem nenhum pecado, e que à medida que ela vai crescendo, ela vai se corrompendo. Não é esse o ensino bíblico. Uma criança, quando nasce, ela já nasce em pecado como qualquer outra pessoa. Ela nasce em Adão, irmãos. É a condição dela quando nasce. Ela nasce morta nos seus delitos. O Davi disse isso, né? Davi disse, Salmo 51, ele fala sobre isso. Em iniquidade me concebeu a minha mãe, em pecado eu nasci, ouviu? Então, nós nascemos nessa condição de pecadores, queridos, tá bom? Aqui eu cito o Lord John, né? Ele diz que o velho homem já se foi, está morto, nós terminamos com ele de uma vez por toda. Contudo, quanto à natureza pecaminosa, a verdade é outra. A natureza pecaminosa ainda permanece em nosso corpo mortal. Queridos, deixa eu tentar fazer. Eu acho que repetir essas coisas, eu penso que nos ajuda a entender, irmãos. Quando Paulo, aqui nesse capítulo 6 e no capítulo 7, ele lida com o cristão, ele lida com ele de perspectivas interessantes, né? Primeiro, toda a mensagem desse capítulo, vamos falar sobre isso aqui, é que nós somos libertos do pecado, entendeu? Essa é uma mensagem central nesse capítulo, vamos abordar isso aqui ainda hoje ainda. Nós somos libertos do pecado, que o pecado não tem poder sobre nós. Nós não estamos mais debaixo do senhorio, do governo, da autoridade do pecado. Nós não estamos mais nessa condição. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que nós pecamos. Como é que pode, pastor? Se nós já fomos libertos do pecado, como é que a gente pode pecar na verdade? A explicação que é dada, querido, né, tanto nesse capítulo como no capítulo seguinte, é a seguinte. Paulo lida com o homem, eu vou usar os termos que eu criei para poder simplificar isso aqui, tá bom? Ele lida com o homem de duas formas. Primeiro, o homem espiritual, meu ser, o meu eu, o Edilson de verdade, entendeu? Esse homem espiritual, a condição dele ele já morreu com Cristo, ele foi sepultado com Cristo, ele ressuscitou com Cristo, e lá em Efésios 2 diz que ele está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa é a condição desse homem espiritual. É nesse sentido que o homem não pode perder. Se o homem é crente realmente, se ele nasceu de novo, ele não perde a sua salvação. Por quê? Porque no que diz respeito ao seu homem espiritual, tudo já está resolvido. O sacrifício de Jesus Cristo resolveu tudo isso. Lembra lá de Jesus, lá no Getsemane, com os discípulos? Né? Orai e vigiai, por quê? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A mesma divisão, querido. O homem espiritual e esse homem carnal, entendeu? É essa divisão. Paulo diz que no que diz respeito a esse homem espiritual, nós estamos completamente libertos do pecado, não há como voltarmos atrás, nós saímos de Adão, estamos em Cristo Jesus. Essa é a nossa condição. Agora, o pecado, ele ainda habita o homem
esse homem carnal, né? Ele chama isso de corpo mortal. O pecado ainda habita o corpo mortal. Habita os membros do meu corpo. É por isso que eu sou tentado, e é por isso que, vez ou outra, eu tropeço e caio, e você faz a mesma coisa, entendeu? Porque o pecado não foi completamente extinto da nossa vida. Inclusive, há um paralelo interessante em relação a isso, irmãos. Quando o Senhor deu a terra prometida aos judeus, lá no Velho Testamento, eu li isso aqui com vocês em outras ministrações, ele deixou na terra inimigos. Não é curioso, né? A promessa é que Deus daria a terra prometida, e o Senhor realmente deu a terra prometida, deu poder ao povo para ele vencer os inimigos, mas não permitiu que os israelitas derrotassem todos os seus inimigos. Por quê? Para que eles fossem treinados, habilitados na arte da guerra. Era para que eles fossem forjados, na verdade. Eu penso às vezes, irmãos, que a nossa luta contra o pecado é exatamente para forjar o nosso caráter, entendeu? Para nos habilitar, para que a gente cresça, para que a gente desenvolva, para que haja da nossa parte, querido, essa luta pelo crescimento, pela vida de santidade, entendeu? Então, são os inimigos que ficam. O pecado é o inimigo que habita em nós, irmãos. Assim como os judeus, os israelitas da velha aliança, mesmo tomando posse da terra prometida, tinha que conviver com os inimigos, entendeu? Eles tinham que permanecer alerta o tempo todo, não podiam vacilar, entendeu? Tinham que permanecer alerta, senão eles seriam derrotados pelos inimigos. É assim hoje, querido, é assim hoje com relação a nós. Terceiro, irmãos, não significa que estamos livres das tentações. Ser liberto do pecado não quer dizer que nós estamos livres das tentações. Novamente, é uma coisa que a gente não precisa provar, né, irmãos? Quem é aqui, querido, que não se sente tentado em alguma área, entendeu? Quem de nós? Agora, essa é uma coisa interessante, irmãos. Esse é um ponto bem interessante, porque muitas vezes falta para a gente entendimento em relação a essa questão das tentações, né? O Lloyd Jones diz que existem muitos bons cristãos inquietos por causa da tentação, dessa questão da tentação. Eles parecem pensar, diz Lloyd Jones, que o simples fato de serem tentados de algum modo significa que essas grandes declarações das Escrituras não se lhes aplicam. Eu fui libertado do pecado, pastor, mas como é que eu posso me sentir tão tentado? Isso não diz respeito a mim. Não, querido, não, essa concepção, esse tipo de raciocínio não é bíblico, entendeu? Não é, irmãos, ser tentado não é pecado, entendeu? Não é pecado. O pecado é a gente ceder à tentação. Esse é o drama, na verdade. Bom, vamos olhar isso agora de uma perspectiva mais positiva, né? A ideia do apóstolo aqui é simples, irmãos. Uma vez que nós éramos escravos do pecado e fomos libertados, agora nós somos escravos da justiça. O que isso significa? Que nós não estamos mais debaixo da escravidão, do governo, do domínio do pecado. É isso. Olha o versículo 17, irmãos. Graças, porém, a Deus, que tendo vós sido escravos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Vocês foram, mas vocês não são mais escravos do pecado. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. De maneira muito categórica, é possível dizer, querido, que essa verdade, a verdade que nós fomos libertados do pecado, é o principal objetivo de Paulo em todo esse capítulo. Irmãos, é simplesmente impressionante como Paulo enfatiza essa verdade nesse capítulo 6. Eu vou te mostrar isso aqui, irmãos. A ideia de Paulo é: nós não estamos mais sob a escravidão do pecado. Nós não estamos mais sob o domínio do pecado. O pecado não tem mais autoridade sobre nós, não tem mais poder sobre nós. Olha isso aqui, irmãos. Eu listei aqui, querido, no capítulo 6, até o versículo 18, uma série de textos que Paulo vai colocando isso de maneira diferente, mas sempre dizendo a mesma coisa. Ele vai repetindo a mesma coisa. Primeiro, olha só.
Versículo 2. Se você quiser acompanhar, fique à vontade, tá? Olha só. Você já sabe, né? Há uma pergunta lá no versículo 1. Que diremos? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? Aí ele responde no versículo 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? O que Paulo está dizendo aqui? Nós não podemos viver no pecado. Por quê? Porque nós já morremos para ele. Primeira citação, querido. Morrer aqui para o pecado significa, querido, morrer para o governo, para o domínio, para o reinado do pecado, entendeu? Usando a metáfora, você pertencia a esse reino do pecado e você foi tirado dele e transportado para o reino da graça. Então você morreu para esse reino. Esse reino não tem mais poder sobre a tua vida, para você entender. Agora, versículo 6, olha só. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, e o velho homem aqui, ele está falando novamente da morte do pecado, entendeu? Nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo, porquanto quem morreu está justificado do pecado, ou seja, está libertado do pecado, foi liberto do pecado. Veja, versículo 2, versículo 6, versículo 7, ele está dizendo a mesma coisa com palavras diferentes, mas é a mesma verdade. Nós somos libertados do pecado. Nós não estamos mais sob a escravidão do pecado. Versículo 10, irmãos, olha só. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Quanto a ter morrido, nós morremos de uma vez. Ele está falando de Cristo aqui, tá bom? Que fique bem claro. Essa declaração é a respeito de Cristo. Mas por que ela é importante para nós? É porque Paulo diz que nós estamos em Cristo e aquilo que é dito a respeito de Jesus é dito a nosso respeito. Porquanto, assim como Cristo morreu para o pecado de uma vez por todas, nós também morremos para o pecado de uma vez por todas, porque nós estamos em Cristo Jesus. Tá? Versículo 11. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus. Esse versículo aqui, querido, ele é interessante, porque ele é uma espécie de sumário, ele é o resumo, a síntese de tudo que ele disse dos versículos de 1 até o 10. Ele sintetiza tudo nessa frase, né? Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para com Deus. E ele é muito semelhante ao versículo 18 que nós estamos estudando, né? Porque também ele faz um resumo e uma conclusão daquilo que foi dito nos versículos anteriores. É bem interessante isso aqui, irmãos. Depois que Paulo faz esse resumo aqui, né, que faz essa conclusão aqui, no versículo 11, ele passa a fazer a aplicação prática daquilo que ele disse. Olha a semelhança. Versículo 15, ele levanta uma pergunta. Versículo 16, 17, ele responde. No versículo 18, ele faz um resumo e uma conclusão daquilo. A partir do 19, ele vai fazer as aplicações daquilo que ele diz. Tá? Nos versículos 16, 17, 18, ele vai fazer a aplicação disso. A mesma abordagem, é a mesma metodologia, é o mesmo jeito de argumentar, entendeu? É uma pergunta e uma resposta detalhada, um resumo, uma aplicação. Uma pergunta, uma resposta detalhada, um resumo e uma aplicação. É a mesma metodologia, querido. É impressionante isso aqui, na verdade, entendeu? A maneira como Paulo estruturou esse capítulo 6. Olha o versículo 14, irmãos. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por que o pecado não tem domínio sobre nós? Porque nós não estamos mais debaixo da lei. Ou seja, nós morremos para o pecado. Entendeu? Nós morremos para o pecado. Versículo 17, irmãos. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, vieste a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregue. Outrora, escravos. Vocês foram escravos, mas vocês não são mais. Não são mais. Essa é a nossa condição diante de Deus, irmãos. Versículo 18 encerra isso dizendo: e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Queridos, a pergunta que a gente faz aqui é a seguinte: será que nós cremos nisso realmente?
Eu tenho falado bastante na célula para algumas pessoas, em conversas particulares, que nós, acho que falei até aqui na igreja também, nós construímos uma imagem de nós mesmos, querido, ao longo da nossa caminhada. E essa imagem que nós temos de nós mesmos é ela que vai nos guiar naquilo que nós fazemos. As nossas ações e reações diante das circunstâncias que nós vivemos, dos fatos que a gente vive, ela é fruto dessa imagem que nós temos de nós mesmos, entendeu? Olha que coisa interessante. Paulo aqui, ele está gerando uma imagem no nosso coração a respeito da nossa condição diante de Deus. Qual é a imagem que Paulo está gerando, irmãos? Ele está dizendo de várias formas, de várias maneiras, a mesma coisa. Vocês foram libertados do pecado, vocês foram libertos do pecado. Vocês não são mais escravos do pecado. Vocês não são mais prisioneiros do pecado. Essa era a condição de vocês. Era, não é mais. Irmãos, isso tem que ficar gravado. Veja, querido, versículo 2, versículo 6, 7, versículo 10, versículo 11, versículo 14, versículo 17, versículo 18, ele está repetindo a mesma coisa, querido, a mesma coisa. A pergunta que se faz aqui é, será que nós cremos nisso? Irmãos, veja uma coisa interessante, né? Eu vou viajar um pouquinho aqui, mas olha só. A mensagem é uma só. Nós não estamos mais debaixo do governo do pecado. A nossa condição não é mais essa. A nossa condição agora é de filhos de Deus. A nossa condição agora é de pessoas que estão, diz lá Efésios, assentados com Cristo, em Cristo, nas regiões celestiais. Nós somos salvos, nós somos libertos, nós somos transformados. Nós aguardamos, na verdade, querido, o tempo da nossa, ou de Cristo voltar, ou de nós irmos para estarmos com o Senhor. Mas essa é a nossa condição, entendeu? Eu não posso perder de vista que essa é a minha condição. Quando Paulo lida com as cartas, quando ele escreve as cartas, pode ler as cartas, mas aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão em Filipos, aos santos que estão, aos santos. Irmãos, veja, nós pecamos, sim, mas eu creio que seja interessante, querido, que haja uma mudança, porque a palavra nos leva a isso, irmãos. Poxa, eu vejo assim, por que Paulo está enfatizando tanto essa verdade? Por que ele está repetindo tanto o mesmo discurso, a mesma verdade? Eu imagino, querido, que a intenção de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, é nos levar a uma compreensão de quem nós somos em Cristo Jesus. Nós não somos mais escravos do pecado, irmãos. Querido, deixa eu perguntar uma coisa para você. Se eu digo assim, eu sou um pecador, o que é que nós esperamos de um pecador, irmãos? Que ele peque. Então, se eu alimento esse discurso, eu sou um pecador, eu sou isso, eu sou aquilo, irmão, quando você pecar, você só fez aquilo que é a sua natureza. Agora, se você se vê como Deus nos vê, entendeu? Como santos, como pessoas que foram libertas do pecado, como pessoas que foram tirados debaixo desse reinado do pecado, transportados para o reino da graça, entendeu? Como homens que foram transformados, como homens que têm a sua condição mudada porque estão em Cristo Jesus. Então eu preciso me ver como alguém assim, querido. Eu preciso me ver como um homem. Na verdade, a minha ótica deveria ser a mesma de Deus. Porque, queridos, porque nós estamos em Cristo Jesus, Deus não nos vê mais como pecadores, irmãos. A verdade é essa. Eu gosto muito de um texto, eu vou ler ele aqui. Vou gastar um tempinho contigo aqui, rapidinho. 2 Coríntios 5, versículo 21, irmãos. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez. No caso, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quem é que não conheceu o pecado? Jesus Cristo.
Então o texto está dizendo aqui que Cristo, que não conheceu o pecado, foi feito por Deus pecado no nosso lugar. Por quê e para quê? Para que em Cristo fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a ideia do texto é a seguinte, irmãos: quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê mais os meus pecados. Quando Deus olha para mim e para você, o que Ele vai ver é a justiça do seu Filho em nós. Eu gosto de ilustrar isso, irmãos, eu gosto de metáforas, né? Essa coisa de imagens. Pensa no seguinte: nós, vestido com as nossas roupas sujas do pecado, como diz lá Isaías 64, né? Que as nossas obras de justiça são trapos de imundície, né? Então estávamos aqui nós, vestidos com os nossos trapos de justiça, que era a nossa justiça pessoal, que aos olhos de Deus era igual um pano cheio de sangue, de menstruação, não tinha nenhum valor, não tinha nenhum sentido, né? O Senhor vem, sacrifica Jesus no nosso lugar. É como se Ele removesse essa roupa suja de pecado, colocasse em Cristo, e em Cristo Ele está punindo os nossos pecados. E uma vez que Ele puniu os meus pecados em Cristo, agora Ele pega as vestes de justiça de Jesus e me veste com ela. Na verdade, irmãos, se eu não me engano, é o livro de Zacarias, que diz que o sumo sacerdote Josué estava diante do Senhor, e o profeta pinta o sumo sacerdote com as roupas sujas, entendeu? E o diabo acusando ele diante de Deus. E Deus diz assim: olha, troque as roupas dele, vista ele com novas roupas, com roupas limpas, na verdade. Porque, queridos, é assim que Deus nos vê, irmãos. Eu sei que isso pode ser difícil para algumas pessoas de entenderem, e eu acho que é por isso que Paulo vai repetindo isso. Irmãos, olha isso, querido. Como viveremos no pecado, nós que já morremos para o pecado? Nós já morremos para o pecado, né? Veja, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado. Por que eu não vou servir o pecado? Porque o meu velho homem já foi crucificado com Cristo, irmãos. Porque quem já morreu está justificado, quem morreu foi liberto do pecado. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Assim vós também considerai-vos mortos para o pecado. E olha, porque o pecado não terá domínio sobre vós, né? Pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que foste entregue. Outrora escravo do pecado, um dia vocês eram escravos, agora não são mais. Então é uma verdade que vem sendo repetida e repetida e repetida exaustivamente, irmãos. Em 23 capítulos, em 8, Paulo diz a mesma coisa, irmãos. Nós não estamos mais debaixo do pecado, nós já morremos para o pecado. O pecado não tem controle, o pecado não tem domínio sobre a minha vida. Então, a ideia, eu imagino, querido, que é gerar em nós uma imagem correta a nosso respeito. É que você tenha a compreensão de como Deus te vê, querido, como Deus te vê. E Deus não te vê como um pecador, querido. Deus nos vê vestidos com vestes santas, as vestes de Jesus Cristo, as vestidos dessa justiça de Deus. É assim. Bom, a questão é, querido, nós cremos nessa verdade? Nós cremos no Evangelho? Porque se nós cremos, irmãos, nós somos salvos, entendeu? Se nós cremos, nós podemos desfrutar dessas promessas do Senhor. Escute isso, querido. Ninguém pode crer no Evangelho enquanto é escravo do pecado. Se você crê no Evangelho, é porque você já foi libertado do pecado, entendeu? Porque é impossível ao homem que é escravo do pecado crer no Evangelho. Pastor, você está viajando. Não, não estou, irmãos. 2 Coríntios 4, versículo 3 e 4. Mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais
O Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O homem que é escravo do pecado, querido, de todos os seus poderes, não pode crer. Portanto, o simples fato de que um homem crê no evangelho é prova de que ele foi libertado do pecado. Eu queria que você entendesse, irmãos, o quanto que essa verdade ela é importante para Paulo. E, na verdade, a gente sabe que Paulo aqui, ele está falando inspirado pelo Espírito Santo. Então, eu posso dizer de forma muito clara, sem exagerar nada, que essa verdade é muito importante para Deus. A ponto de ele fazer com que Paulo registre ela 8 vezes no mesmo capítulo, de várias maneiras diferentes, mas sempre retratando o mesmo ponto. Nós fomos libertos do pecado. Nós não estamos mais debaixo do governo do pecado. O pecado não é mais o nosso Senhor. O pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Olha, querido, eu sei, né? E é fácil de se imaginar que, pelo fato de nós termos lutas contra as tentações e contra o pecado, e às vezes fracassarmos nessas lutas, a gente tem alguma dificuldade de crer nessa verdade. O problema dessa atitude, irmãos, é não perceber que esta é a nossa posição diante de Deus. É a nossa condição como filho de Deus. É a verdade de Deus a nosso respeito, né? Eu gostaria muito que você entendesse isso. Essa é a verdade de Deus a nosso respeito, irmãos. E não é verdade por causa de nós mesmos, entendeu? Ou por causa das nossas obras, ou por causa da nossa justiça. É a verdade a nosso respeito, querido, porque nós estamos em Cristo Jesus. É por causa da morte de Jesus na cruz, é por causa do seu sacrifício, é porque Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo e nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para morrer por nós quando ainda éramos inimigos de Deus, entendeu? Então, essa verdade é verdade a nosso respeito, independente de nós, irmãos. Ou porque Deus escolheu fazer assim, ou porque Deus nos amou, na verdade, porque Deus nos escolheu, entendeu? Irmãos, novamente, é uma coisa para a gente ficar repassando na mente. Eu disse para alguém esses dias, querido, a verdade, eu preciso ficar repassando na minha mente essas verdades a respeito da minha condição. Puxa, está aqui um capítulo inteiro, irmãos, que retrata a minha condição diante de Deus. Tudo que é feito, o livro de Romanos é perfeito nesse sentido, entendeu? Porque o capítulo 6, capítulo 8, irmãos, o capítulo 8, a partir do versículo 28 em diante, querido, são verdades assim que precisam estar no nosso coração. Eu preciso relembrar constantemente. Queridos, escute uma coisa, não basta a gente ouvir uma vez aqui e largar de mão, não adianta, irmãos, eu digo isso, querido, porque eu estudo Romanos direto, eu tenho que pregar Romanos direto, entendeu? Então, eu sei que é necessário que a gente fique, olha, eu preciso alimentar a minha alma, eu preciso alimentar o meu espírito com a verdade o tempo todo, porque se eu não fizer isso, irmãos, eu vou enfraquecer. Eu tenho que ter consciência de quem eu sou. À luz do Evangelho, à luz do sacrifício de Jesus Cristo, à luz do amor de Deus, eu preciso saber quem eu sou, irmãos. Porque senão, querido, no meio das tribulações da vida, da correria do dia a dia, das preocupações que a gente tem, entendeu? Nós esquecemos muito facilmente quem nós somos. A gente, às vezes, vive crises desnecessárias só porque a gente não caiu a fralda bem aí, Fernanda. A gente vive crises desnecessárias só porque não se alimenta da palavra, irmãos, não se alimenta. Não alimenta o seu espírito, não alimenta a sua alma com a palavra de Deus, né? Verdades como essas. Olha, voltando para essa questão da imagem que nós temos de nós mesmos, entendeu? A imagem que nós temos de nós mesmos, ela foi construída dessa forma. É o que as pessoas dizem a nosso respeito, que faz com que a gente vá criando uma imagem de nós mesmos, entendeu? A maneira como o pai trata o filho, a maneira como o pai se refere ao filho, entendeu? Às vezes a maneira como um tio fala,
a maneira como um professor fala. Quantas pessoas, eu já presenciei pessoas adultas, casadas, querido, amarradas emocionalmente, entendeu? Gente que, eu já contei para vocês, gente que sabia ler normalmente, mas na hora que pega um livro na frente de um grupo de pessoas, ela trava, ela não consegue ler uma linha, ela começa a suar, ela começa a tremer, entendeu? A voz embarga e ela não consegue falar. Meu Deus, um adulto, um homem casado, pai de família, entendeu? Que sabe ler muito bem, mas por causa de uma experiência traumática lá no passado, entendeu? Fez com que ele criasse uma imagem tão ruim de si mesmo que ele simplesmente trava na hora de fazer uma coisa tão boba quando lê um versículo bíblico. Escute o que eu vou te dizer, irmãos. Eu tenho lido muito sobre isso. Tudo que nós vivemos, tudo que nós ouvimos, tudo que nós sentimos, todas essas coisas são armazenadas no nosso inconsciente. Absolutamente todas elas. É por isso que na hipnose, o cara pode pegar uma pessoa adulta e levar ele para um período da vida lá na infância. E faz através da hipnose. Não é que o cara tem poderes, não. Ele só sabe como conduzir o processo. Ele sabe que tudo que aquela pessoa viveu está gravado, então ele consegue acessar essas informações. O cara sente cheiro, eu li recentemente essa experiência, o cara sente o cheiro, passa a descrever o que está acontecendo no ambiente, o que aconteceu 20 anos atrás, ele muda até a voz, ele passa a falar como se fosse uma pessoa de 20 anos atrás, entendeu? Tudo isso por meio da hipnose. Mas por quê? Porque todas aquelas informações estão armazenadas no seu inconsciente. Então, irmãos, a gente pode trabalhar com a palavra de Deus para criar uma imagem adequada a respeito de nós mesmos. Está aqui um texto, irmãos. Oh, querido, como eu gostaria que nós crescêssemos nisso. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não somos mais obrigados a pecar. Nós somos libertos dessa condição, querido. Nós somos arrancados dessa condição por Cristo. Nós estamos em Cristo, nós estamos unidos, conectados ao Senhor, a ponto de a Bíblia dizer que aquilo que aconteceu com Cristo é atribuído a nós. Atribuído a nós. Ele morreu, nós morremos com Ele. Ele foi sepultado, nós somos sepultados com Ele. Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Entendeu? Ele venceu o pecado, nós vencemos com Ele, irmãos. Ele morreu para o pecado, nós morremos para o pecado com Ele. É assim que Paulo trata essa questão no capítulo 6, falando da nossa união com Cristo. Escute, querido, isso aqui não é prático, isso aqui não é para você fazer uma exortação, isso aqui é uma declaração de Deus a teu respeito, a meu respeito, e o desafio é que eu creia nisso. Lembra lá de Abraão? Quando Deus aparece para Abraão, lá em Gênesis 15, me parece? Abraão, olha para o céu, conta as estrelas. Não tem como contar, né? Ele diz, assim será a tua descendência. O que a Bíblia diz? Diz que Abraão creu. Deus fez uma declaração a respeito de Abraão e ele acreditou. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Isso é uma declaração a nosso respeito. Fostes libertos do pecado e vos tornaram escravos da justiça. Então o Senhor pede, o Senhor manda que a gente creia nisso, querido. Vamos ler novamente, só para a gente dar essa coisa aqui. Versículo 18, né? Vós fostes libertos do pecado e vos tornaram escravos da justiça. O ensino de Paulo aqui, querido, é que antes estávamos escravizados pelo pecado, mas agora passamos a ser escravizados pela justiça. Eu sei que isso soa pejorativamente, né? Não soa bem aos nossos ouvidos. Ah, eu fui escravizado pela justiça. Você tem que entender, querido, que ser escravizado pela justiça significa que você é filho de Deus, tá? Então isso eu acho que soa melhor para a gente, né? Vamos lá. A palavra justiça aqui, irmãos, não se refere apenas à moralidade,
mas a justiça original dada por Deus ao homem, né? Em outras palavras, justiça é uma referência à retidão, à integridade, em seu sentido moral mais elevado. Na verdade, em última instância aqui, querido, o que Paulo quer dizer com justiça é santidade, entendeu? Isso. Nós somos libertados do pecado para viver em santidade diante de Deus, entende? Para viver em santidade. Olha o versículo Romanos 6,19, irmãos, olha. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Ele está usando uma linguagem, ele baixou a linguagem para que as pessoas entendam o que ele vai falar, entendeu? O que ele vai dizer? Olha, assim como vocês ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. O fim último é esse: santificação, santidade. Libertos do pecado para viver em santificação, para viver em santidade, tá bom? Aí, irmãos, me permita fazer aqui uma citação bem longa de Lloyd Jones, explicando essa questão toda. Olha, ele diz assim: a nossa situação como cristãos é que fomos escravizados pela justiça. Não significa que admiramos a justiça, nem que desejamos ser justos. Não significa que estamos tentando ser justos ou tentando praticar a justiça em nossa vida cotidiana. O que ele diz inclui todas estas coisas, mas tem conteúdo muito mais amplo. O que o apóstolo diz é que nos tornamos escravos da justiça, nada menos do que isso. Não servos e sim escravos da justiça. Significa que passamos a estar debaixo do poder, do controle e da influência da justiça. Assim como no passado éramos tiranizados, governados, dirigidos pelo pecado, agora podemos dizer, estamos tiranizados, dirigidos e governados pela própria justiça. Longa, né? O que é estarmos escravizados pela justiça, irmãos? Significa simplesmente nascer de novo, irmãos. Significa que um novo princípio de vida foi colocado em nós. Esse princípio de vida é nada mais, nada menos do que o Espírito Santo habitando dentro do nosso coração. Dentro da nossa o Espírito Santo habitando em nós, entendeu? É por isso, irmãos, é por isso que em Gálatas 5,17 está escrito assim, olha, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito cobiça contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. O que é dito aqui? Que no momento em que um homem se torna cristão, o Espírito de Deus está nele, e o Espírito de Deus dentro dele cobiça conquistá-lo totalmente para o Senhor. O papel do Espírito é nos conquistar totalmente para Deus. Olha esse texto em duas traduções diferentes. Uma é uma paráfrase e a outra é só uma versão bem contemporânea, tá bom? A paráfrase é a Cartas para Hoje e a versão que eu vou ler é a Nova Bíblia Viva. É o mesmo texto, Gálatas 5,17. Escute isso, eu vou ler lentamente, olha. Pois toda a energia da natureza inferior, está falando da natureza carnal, tá? Pois toda a energia da natureza inferior está voltada contra o espírito. Tá voltada, está lutando, entendeu? Está enfrentando, está encarando o espírito. Enquanto todo o poder do espírito é contrário à natureza inferior. Então há dois poderes dentro do ser humano que estão em guerra, na verdade. Aí ele diz assim, olha, aí está o conflito. E é por isso que vocês não são capazes de fazer o que querem. Agora, a tradução da Nova Bíblia Viva, que talvez esclareça um pouco melhor ainda, talvez se torne mais claro para a gente. Olha, porque nós, por natureza, gostamos de fazer as coisas que são as coisas ruins, que são justamente o oposto das coisas que o Espírito nos manda fazer. Veja, por natureza eu desejo fazer uma coisa que não é boa, e essa coisa é exatamente o contrário daquilo que o Espírito manda fazer. E as coisas boas que desejamos fazer quando o Espírito nos domina, são justamente o oposto dos nossos desejos naturais.
Estas duas forças, né, os desejos naturais e o espírito, ou a natureza carnal e o espírito, estas duas forças dentro de nós estão lutando constantemente uma contra a outra, a fim de ganhar o domínio sobre nós. E os nossos desejos nunca estão livres de suas pressões. Deixa eu tentar ilustrar isso aqui, querido, com uma historinha bem antiga, que eu ouvi faz muito tempo que eu gosto de aplicar ela. O crente tem duas naturezas dentro dele. Por um lado, uma natureza espiritual, movida pelo Espírito. Do outro lado, uma natureza carnal, movida pelos nossos desejos naturais. São duas naturezas. Aí a história é a seguinte: era de um homem, isso tem versões e as pessoas enfeitam, mas eu vou contar uma bem simples. Há um homem que morava num povoado distante e que todo final de semana ele subia para o centro comercial daquele lugar, levando 2 galos de briga. 2 galos. Para ilustrar melhor, um preto e um branco. Todo final de semana, ele apostava no galo vencedor. Ele nunca errava o galo que ia vencer a briga. Até que alguém curioso chega nele e diz assim: olha, qual é o segredo? Como é que você sempre acerta o galo que vai vencer a luta? E ele diz, de maneira quase irônica: é muito simples. O galo que eu quero que vença vai ser bem alimentado a semana toda. O que eu quero que perca vai passar fome. Aí imagina quem que vai ganhar a luta. Bom, é uma historinha boba, mas serve, querido, para trazer uma lição muito profunda a nós, como homens e mulheres de Deus. Nós temos duas naturezas. A qual delas nós alimentamos mais? Percebem? Nós estamos alimentando a nossa natureza espiritual. Mas como é que a gente alimenta a natureza espiritual? Irmãos, leitura bíblica, bom livro, uma música cristã, os cultos, a comunhão, a oração. Isso é alimentar a nossa natureza espiritual. E como é que eu alimento a minha natureza carnal? Ah, irmão, é só deixar de fazer essas coisas. E você já está alimentando, entendeu? O cristão, querido, está sujeito a 2 poderes que estão ansiosos por possuí-lo e governá-lo. De um lado, o poder do mal e do pecado, que aqui é chamado de natureza carnal. Do outro lado, o Espírito de Deus que nos foi dado pelo Senhor quando nós aceitamos a Cristo. A ideia do Espírito, irmãos, essa cobiça, porque, veja, assim como a natureza cobiça, o Espírito também cobiça, anseia, deseja, entendeu? Por que ele age dessa forma, irmãos? Para nos conquistar para Deus, irmãos. Para nos conquistar para a justiça. Para fazer de nós o que Deus quer que nós façamos. Né? É assim que o Espírito nos está escravizando à justiça. Isso é ser tiranizado pela justiça. É o Espírito lutando para nos conquistar para Deus. Tá? Aí, eu vou praticamente encerrar com isso aqui. Novamente, eu vou fazer uma citação longa do Lloyd Jones, mas eu acho extremamente esclarecedor e traz, assim, com uma pitada de alerta para nós, querido, em relação à vida espiritual. Ouça isso, olha. Há um sentido em que é uma coisa terrível ser cristão. Desde o momento em que nos tornamos cristãos, precisamos ser muito cuidadosos quanto ao que fazemos. Se você não obedeceu ao Evangelho de Jesus Cristo, poderá esperar castigo, poderá esperar punição, poderá esperar ver-se em situações difíceis e você ficará perplexo. Isso faz parte da obra divina realizada dentro de você. Significa que Deus o está aperfeiçoando, que Deus o está santificando. E se nós não permitirmos que Ele nos santifique por meio da verdade, Ele tomará outras medidas. Se é da vontade de Deus que sejamos santificados, nós seremos santificados.
Em outras palavras, nós estamos sob a escravidão da justiça e é dessa maneira que ele faz com que ela se realize. E citando um texto para fazer um comentário final, Filipenses 1,6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que está sendo dito é exatamente isso, irmãos. Se você é filho, Deus vai te santificar. Se você é filho, a obra não vai ficar paralisada, mesmo que você esteja lutando contra isso. E aqui, irmãos, eu quero terminar essa mensagem com um alerta. Com um alerta. Ele diz aqui, eu já repeti isso aqui tantas vezes a vocês, querido, mas eu vou repetir para que isso soe realmente como uma exortação, irmãos. Escute, querido. O meio usual de Deus nos purificar, o meio usual de Deus nos aperfeiçoar, de Deus nos santificar, o meio usual de Deus trabalhar em nós é por meio da palavra dele. Seja a palavra pregada, seja ela lida lá por você na sua casa. Então, agora, se isso não funciona, querido, se isso não funcionar, se você não der ouvido, se você endurecer o coração para a palavra, se você se recusar a obedecer a palavra, eu quero que você tenha consciência de algo, irmãos. Deus vai mudar o método de trabalhar contigo. Ele vai mudar o método, irmãos. E, queridos, não é uma boa notícia porque isso reflete o amor de Deus por nós, é lógico, tá bom? É assim, Deus se importa tanto comigo, Deus me ama de tal maneira que por amor Ele pode infligir dor em mim para me trazer de volta para o caminho certo. E essa é uma mensagem de exortação, irmãos. Essa é uma mensagem que precisa ficar gravada no nosso coração. Nós podemos escolher nos submeter a Deus através da sua palavra, irmãos, e arrumando a nossa vida e corrigindo aqui, né, ajustando a nossa vida à palavra, tentando obedecer, manifestando um coração humilde, um coração obediente, ainda que caindo aqui e acolá, mas um coração desejoso de querer realmente viver para Deus. Ou eu posso endurecer o meu coração, querido. E aí, porque Deus me ama, Ele vai tratar comigo de outra maneira. Queridos, Provérbios 3, Hebreus 12, diz, acho que é 12, eu não lembro aqui exatamente, diz que Deus disciplina a quem Ele ama. Ele corrige a quem Ele ama. Assim como um pai, e eu sei o que é isso, eu sei o que é pegar um filho e dar uma lapada nele com a sandália, com o cinto, entendeu? E causar dor nela, não porque eu tenha prazer em fazer isso, mas porque se faz necessário por causa da desobediência, da teimosia, da rebeldia às vezes, entendeu? Eu sou obrigado a bater no filho. Irmãos, dói na gente mais do que dói na criança, entendeu? Mas a gente é obrigado a fazer isso porque ama o filho. Deus faz a mesma coisa conosco, querido. O correto seria, irmãos, que a gente se alimentasse com essa palavra. Nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado. Nós fomos libertos, nós somos libertados, nós somos tirados do reino do pecado e transportados para o reino da graça do Senhor. E essa mensagem deveria ressoar no nosso coração, na nossa mente, irmãos. Deveria nos alimentar de maneira que a gente procurasse viver em santidade, procurasse agradar a Deus da melhor forma possível, entendeu? Sem que com isso precisasse Deus mudar a metodologia para nos fazer obedecer. Ok, queridos? A gente vai parar por aqui, porque é uma mensagem que vai longe, tá bom, essa questão. Mas eu espero que você entenda o que foi dito, querido. Que você possa se alimentar disso. Que você possa atentar para a exortação, querido, e buscar de todo o coração viver para Deus, irmãos. Porque é o que nós precisamos, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Pai, te louvamos e te bendizemos pela tua palavra, Senhor. Pela instrução da palavra, Senhor. Agora, que teu Espírito nos ajude
a crer nela, a nos alimentar dela, Senhor, de maneira que o nosso coração sofra uma transformação, Pai, no nome de Jesus. Possamos viver como homens e mulheres de Deus, como filhos e filhas de Deus, Pai, fazendo a tua vontade, alegrando o teu coração, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.